Sejam muito bem-vindos ao Diálogos para a Sustentabilidade Integral, aos navegantes que buscam o horizonte da educação, do meio ambiente, das políticas públicas, da conservação, da sustentabilidade interior e exterior. Esse estudo holístico que tem trazido à luz conhecimentos tradicionais, técnicos e científicos. Essa proposta da integralidade do ser harmônico, que se desenvolve então em harmonia com a sua vertente micro e a vertente macro, a biosfera. Se endereçou no tema? Então continua aqui com a gente nesse diálogo por cerca de mais ou menos 60 minutos, em que eu apresento um pouco dessa proposta, do que é essa sustentabilidade integral e como nos desenvolvemos para tornar esse ser integral, um pouco dessa vertente interior e vertente exterior. Quem ainda quer dar profundidade ao assunto e quer acompanhar o que tem acontecido, as novidades e o conteúdo que tem saído por meio desse estudo coletivo do Sustentabilidade Integral, pode continuar seguindo a gente no Instagram, QBio, ou no Facebook, QBio, ou pelo blog da Sustentabilidade Integral, ou também pela rede de parceiros que tem apoiado e difundido aí esses conhecimentos, porque a gente acredita que o conhecimento é uma função social que deve ser repassado, que deve ser a base do desenvolvimento de toda a sociedade, que é um investimento que deve ser dividido, compartilhado com muita atenção, com muito respeito, com igualdade a todos os seres que devem utilizar dessa ferramenta para se empoderar, para se desenvolver. E quando um ser se desenvolve, a sociedade se desenvolve junto, né? Quando a sociedade se desenvolve, o país se desenvolve. Quando o país se desenvolve, o continente, o mundo, a Terra se desenvolve. E é para isso, então, que a gente traz um pouco esses conteúdos que estão nessas redes sociais e também com essa experiência do coletivo, da sustentabilidade integral, que se propõe a sair também dessa teoria e construir a prática do desenvolvimento sustentável para territórios sustentáveis e responsabilidade global, da Agenda 2030 da ONU, das 17 ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que busca então trazer uma sociedade justa, um meio ambiente equilibrado e uma economia viável, porque estamos dentro dessa economia que o dinheiro é uma ferramenta, mas ele não pode ser o propósito, ele não pode ser o fim, ele é apenas o meio da gente conseguir formas de desenvolvimento, né? Então é o ecologicamente equilibrado, o socialmente justo, o economicamente viável e também tem além do tripé da sustentabilidade, tem o ser político, né? O ser cultural, né? A sustentabilidade do ser político, né? A sustentabilidade do ser cultural, que é uma vertente da sustentabilidade social, que destrincha também, porque nós somos seres políticos, né? A política do polis, o polis vem lá do grego romano, né? Da Roma antiga, que falava que construía as polis como pequenas cidades, né? Pequenas comunidades em que as pessoas se reuniam, se encontravam para dialogar, para compartilhar suas necessidades, suas preocupações, né? Suas orientações de como iriam então praticar aquela construção social, como eles exerciam seu papel para dentro daquela comunidade, para dentro daquela sociedade. Então, como que a política também atua no nosso individual, no nosso coletivo, e como nós participamos então dessa ferramenta política para mais do que está dado aí, da democracia indireta, da democracia do voto, né? É como nós nos colocamos nos espaços de democracia direta, nos espaços de horizontalidade, nos espaços de autogestão, de autorresponsabilidade, que é essa proposta do zelar do território, né? Do território sustentável para a responsabilidade global, né? Que nós também construímos, então, para além da política, para além
da cultura, das artes, da ética, né, de todas essas vertentes, que o ser ele tem que estar em equilíbrio com todas essas todos esses viés, né, do desenvolvimento humano, né, esses objetivos de se desenvolver de forma interna e de forma externa. Isso traz um pouco também do que é a reflexão que está sendo construída junto para esse coletivo de sustentabilidade integral, para essa praxe, né? Como nosso grande pedagogo Paulo Freire, uma grande referência na área de educação no Brasil e principalmente fora do mundo, fora do Brasil, que teve essa grande referência da sua pedagogia libertária, né? A pedagogia das transformações, né? Ele fala muito da praxe, né? Da teoria que respalda a prática. Então, se nós não exercemos a prática que acreditamos, se nós não fazemos um diálogo condizente e depois utilizamos essa prática de atuação, então a nossa harmonia não é verdadeira, né? A nossa ética não está sendo verdadeira. E aí eu aproveito, e aqui a gente ainda está aqui no começo, e apresento um pouco também dessa minha trajetória, que é esse significado dessa ética como ativista ambiental, que eu tenho então me proposto a escrever essa coluna ambiental, que toda semana tem artigos falando dessas atualidades, principalmente da área do meio ambiente, que infelizmente tem sofrido aí grandes desfalques, né? Não só com o fogo na Mata Atlântica, agora no Pantanal e tantos outros biomas ameaçados. Os 6 biomas do Brasil, né, já foram tão depredados e ameaçados, mas também retrocessos nas áreas de políticas públicas, desfalque, desmonte na área do meio ambiente, dos servidores públicos. Então, como ativista da frente ambientalista, eu também coloco a importância de se dialogar com essa vertente política, que é a nossa posição atuante desse sistema, né? É a ferramenta política que a gente se propõe a exercer. Mas isso muito acima do que é o partidarismo, né? Do que é essa política da democracia indireta do voto, né? Aqui que fique bem claro que não é uma apologia a nenhum partido. Quando eu falo de frente ambientalista, é uma frente de trabalho, de estudo, que entende o meio ambiente como uma necessidade de qualidade de vida, de exercer o respeito para esse ser maior, né? Para essa Gaia, que é essa biosfera que a gente vive e que nós somos apenas uma das últimas espécies com mais ou menos 300 mil anos de evolução. O ser humano, né, está aqui há tão pouco tempo, e a biosfera, o ser é maior, essa Gaia, né, como Lovelock coloca, a teoria de Gaia está aqui há 5 bilhões de anos, interagindo então com tantos outros milhares de seres que fazem parte dessa trajetória da evolução, essa árvore da vida, né, olha que lindo como representa então tudo, é uma filosofia do meio ambiente, né? Tudo tem essa representatividade da natureza, não é? Que nós somos então parte, esse ramo dessa grande árvore de evolução, e que temos essa grande responsabilidade porque temos essas ferramentas que são tão poderosas e que modificam tanto o nosso redor, e que essa responsabilidade vem com muitos deveres, né? Com o dever de zelar esse patrimônio natural que é a nossa biodiversidade, principalmente o Brasil sendo a maior biodiversidade do mundo, né? Vejam que responsabilidade é nossa quando a gente fala então de meio ambiente, dos riscos que a Amazônia tem corrido, tem passado, as comunidades tradicionais, né? Os riscos que elas têm sofrido, infelizmente, não só pela questão do corona, da pandemia, que tem sido aí um grande mal às comunidades tradicionais, mas também essa falta de reflexão dessa sustentabilidade, de que o desenvolvimento ele é sustentável quando ele respeita então a todos os seres que vivem, né, nesse seu espaço, não apenas o desejo ou a ganância, né, de alguns indivíduos, mas como que se convive para muito mais do que esse ser humano, que é o ser que a gente tem mais contato, que a gente
interage, mas todos esses seres vivos que estão ao nosso redor, né, que compõem então esses 5 bilhões de anos de evolução e que temos que entender que eles fazem parte, que eles têm direito a esse espaço da Terra, esse espaço da casa, né, deles, que é a Terra, que também é a nossa casa, esse espaço de vida, que eles também têm o direito de nascer, crescer, se desenvolver, né, e se perpetuar. Então, para muito dos termos técnicos que estão sendo colocados aqui, como por exemplo a teoria de Gaia, alguns termos de biosfera, da área da conservação e muitos outros, vocês podem ter esse apoio de leitura junto ao Instagram da QBio ou dos parceiros, como por exemplo a Bio Mais Ciência, que tem ajudado a empoderar esses conhecimentos, a compartilhar, a fazer com que eles se tornem mais acessíveis e cheguem a outras pessoas. Então, a proposta também do dicionário ambiental vem junto com a proposta da coluna ambientalista, essa importância do ativismo ambiental, trazendo então essas reflexões do que tem acontecido no nosso dia a dia, também a reflexão desse ser interior, de o que a gente pode se colocar para atitudes mais sustentáveis, por exemplo. Eu vou tentar falar um pouquinho disso em breve, porque dentro das interações que eu tenho no Instagram e nas páginas, as pessoas compartilham bastante essa vontade de se tornar mais sustentáveis por hábitos sustentáveis, né? E eu acho que esse é um dos primeiros passos, né? Quando a gente fala do desenvolvimento interior, a gente fala bastante dos hábitos que tem que se tornar sustentável interiormente para depois a gente se tornar um ser sustentável exteriormente, né? A nossa teoria interior vai se transformar, se florescer na nossa teoria exterior, né? E esse exterior é o que atua então nessa construção dessa sociedade que nos propomos a impactar, né? Que nos propomos a construir juntos, né? Qual é o nosso entendimento de sociedade sustentável, como que a gente se propõe a construir essa sociedade, esse território sustentável para a responsabilidade global. Dentro um pouco também desses temas de meio ambiente, o que traz também são algumas notícias do que a gente tem construído dentro dessa proposta prática do coletivo Sustentabilidade Integral, além desses hábitos saudáveis do indivíduo, hábitos saudáveis pro coletivo. Então, como o coletivo se coloca nessa ação de criar territórios sustentáveis, de se propor a um trabalho de desenvolvimento sustentável, entendendo a importância de nós exercermos o nosso papel crítico, o nosso papel de consciência, de tomada de consciência para transição para sociedades sustentáveis, né? Para sociedades que entendem esse ser maior, né? Como algo que permanece e que a gente só tem essa sustentabilidade quando nos entendemos parte deles e não acima deles, né? A gente, como comentei, a gente está aqui só há 300 mil anos e a gente já modificou tanto o nosso território que muitas vezes se torna insustentável viver nesse território, né? Insustentável acreditar que a vida vai permanecer nesse mesmo ritmo sem refletirmos sobre os nossos valores, sobre a nossa missão, o nosso propósito, que está dado aí como uma conexão maior entre cada indivíduo, cada atuação coletiva, cada atuação local, cada atuação regional, cada atuação global, numa repercussão planetária. Esse também tem sido um pouco dos temas da coluna ambientalista, né, que toda semana então tem essas atualidades que se unem, atualidades um pouco falando dessas frentes de estudos com o que tem sido o estudo interior que transforma o corpo, a mente e o espírito alinhados com a nossa atuação econômica, social e ambiental. Isso vem muito da minha trajetória profissional, aproveito também para falar um pouquinho dela, não só como ativista ambiental aqui no Bio, mas também como pesquisadora
em projetos socioambientais, coordenadora técnica em projetos de impacto socioambiental com empreendedorismo sustentável, bióloga de campo como formação e educadora como um entendimento de vida e como base de transformação para essa sociedade que está em constante transição e que a gente tem que agregar, trazer o nosso conhecimento, trazer a função social do conhecimento como modificadora, como proposta, né, do que entendemos como uma sociedade ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável. Então eu já aproveito e falo um pouquinho dessa interação que o público tem feito no Instagram, que os seguidores têm feito no Instagram, que essas pessoas interessadas então em dialogar sobre sustentabilidade integral têm feito, e que aí perguntam como a gente unir então essa vertente micro, interior e exterior, né? Então, o que eu falo um pouquinho dessa minha trajetória é que eu acredito muito que eu consegui juntar então essa minha paixão, esse meu propósito, esses valores socioambientais que são valores individuais, são valores pessoais, mas que também hoje são valores do que a gente constrói o coletivo Sustentabilidade Integral, que são os valores profissionais que eu atuo há mais de 10 anos nessa frente socioambiental, se propondo a gerar impacto positivo através desse desenvolvimento sustentável, a geração de impacto que responda às demandas, às necessidades, aos desafios dessa geração, dessa sociedade que ainda está nesse processo de tomada de decisão e que depende muito mais de nós, da nossa individualidade, da nossa ação do indivíduo, do que as vontades de muitas vezes de esperar uma ação política. É claro que isso também é necessário, mas a gente tem que muito refletir o que nós somos, o que construímos, faz parte então dessa sinergia de valores, né? Desses valores do que condiz com a nossa trajetória ética, com a nossa trajetória política, com a nossa trajetória cultural, com a nossa trajetória econômica e também na trajetória do impacto que causamos ao meio ao redor que vivemos. Então, a sustentabilidade, ela está dentro, está além de pequenos hábitos sustentáveis diários, como, por exemplo, o impacto da alimentação, quando a gente fala do corpo, a vertente interior do corpo, a vertente interior da sustentabilidade do corpo, mente e espírito. A gente fala do corpo saudável, porque o corpo saudável é a resposta de uma mente saudável, né? Reflete numa mente saudável. E como é que é o corpo saudável? É aquele corpo que só traz uma estética saudável, né? Que está sempre fazendo exercícios na academia. Eu, por exemplo, adoro fazer exercício, mas eu gosto muito ao ar livre. Então, só os exercícios são uma forma saudável? Sim, eles também são, porque eles fazem parte aí da nossa fisiologia se tornar mais saudável, da importância da manutenção dos ritmos fisiológicos, mas o corpo ele também é muito uma resposta do que a gente coloca para dentro dele, tanto no valor imaterial, colocar, por exemplo, espiritualmente, quanto o valor material, o que a gente coloca, por exemplo, ao nos alimentarmos, né? Não é à toa que existe aquela frase, nós somos o que comemos, né? Então, o que estamos nos alimentando, né? Alimentando de conhecimento, alimentando de relações, alimentando de profissão, de sonhos, de missão, né? Desse propósito maior. Então, o que nos alimenta? Também nos alimenta também comida, né? Que tipo de comida a gente coloca para dentro da nossa casa, né? Que tipo de comida a gente serve no nosso almoço familiar, que tipo de comida tem na nossa geladeira. Então, essa também é uma grande relação do impacto dos hábitos sustentáveis, né? A comida está muito ligada a uma cadeia de uma industrialização, muitas vezes perversas, não só no direito animal, né? De como
essa questão do agronegócio, da pecuária extensiva, da forma extrativista que a gente utiliza os recursos naturais, como ela tem sido um grande impacto para o meio ambiente, né? Então, o que a gente se alimenta, também o que a gente coloca para dentro da gente, é muito importante quando a gente pensa em um alimento sem agrotóxico, né? Sem veneno, um alimento que é saudável para o nosso corpo e também para o que é o nosso ser maior, né? Então, alimentos orgânicos, por exemplo, que vêm da agricultura familiar, ajudam não só o benefício individual de nós mesmos, mas também o benefício social. Nós estamos apoiando uma agricultura familiar, uma pequena agricultura, né, que gera menos impacto, né, uma agricultura que emprega muito mais, né, isso são dados de IBGE, de novo, aqui toda a minha fala ela é suprapartidária, né, ela não tem aliados de partidos políticos, muito pelo contrário, o Coletivo Sustentabilidade Integral, ele se propõe a construir esses territórios sustentáveis por meio da autogestão, da horizontalidade, do suprapartidarismo, mas é importante a gente ser crítico, a gente ser consciente dessa realidade que está dada hoje, que a gente não pode se enganar. Então, assim como nos artigos, né, que tem o dicionário ambiental que ajuda com esses termos técnicos, que cada vez mais o diálogo fica mais técnico, assim como os artigos têm fontes, né, de referências de importantes, né, como referências confiáveis, referências que trazem todo o respaldo da ciência, da academia. A minha fala também, esse estudo é embasado, então, em bibliografias, em práticas também, né, como ativismo, por exemplo, do Parque Augusta, do Rede Novos Parques e tantos outros movimentos que ainda se propõem a construir esse desafio socioambiental, né, a buscar esse equilíbrio socioambiental. Então, para além do que é colocado como questão individual minha, também tem essa questão profissional que está alinhada com a cientista que eu sou, que tem que tenta ser íntegra na sua relação de escrita, na sua relação de conteúdo, na sua relação de compartilhamento de estudos, na sua relação com o que o coletivo também propõe a esses valores, né? Então, todas essas falas, como eu estava comentando da agricultura familiar, ela vem já num conhecimento do que é o que o IBGE coloca, por exemplo, que quase 80% dos alimentos que chegam à mesa são da agricultura familiar, são dessa pequena economia, né, dessa economia muitas vezes circular, porque ela gera uma menor pegada ecológica, e aí de novo não esqueçam do dicionário ambiental, porque também tem um artigo muito bom falando sobre o que é a pegada ecológica, né? Como que essa metodologia funciona, como que a gente pode reduzir a nossa pegada ecológica, né? Como que os nossos hábitos saudáveis, como que a nossa tomada de consciência, como o nosso consumo consciente transforma, então, esse consumo consciente de maneira. Ele é uma forma da gente atuar pedindo esse desenvolvimento sustentável. Então, o que mostra é que essas pequenas ações, quando a gente fomenta, né, pequenas ações, quando a gente escolhe, por exemplo, comprar numa feira, mesmo que não seja orgânico, mas uma feira local de produtores locais, que normalmente são pequenos produtores, a agricultura familiar não se propõe a usar veneno, porque ela sabe que ela também se alimenta daquilo, que quando ela envenena a comida dela, ela também envenena o solo dela, né? Veja como tudo está ligado nessa questão maior, sistêmica, nessa questão integral. Então, você está envenenando o que você põe para dentro, o que você alimenta, mas você também envenena a sua casa, né? Literalmente o seu terreno, né? Você envenena o seu sustento, né? Então também é uma questão econômica, porque a partir do momento que você envenena aquilo deixa de produzir, né? Aquilo deixa de ser útil, né? Então
a agricultura familiar, ela tem essa consciência por experiência própria, né? Por experiência prática de que o lucro nem sempre compensa, né? Que o dinheiro não é a resposta de tudo. Ele é uma ferramenta do nosso sistema, ele é importante, mas ele não pode ser o fim. Ele é o meio que a gente faz essa transformação. Então, é, os alimentos sustentáveis, os hábitos sustentáveis dentro da alimentação, dentro do que a gente coloca para dentro do nosso corpo, dentro de como a gente se alimenta, é também uma resposta da cadeia de produção, né? Como que a gente produz aquilo que a gente compra, né? Aquilo que a gente consome, aquilo que está em nossa casa, aquilo que está ao nosso redor, né? Então, dos alimentos fica bem nítido, porque essa questão fica bem claro, por exemplo, da questão de quando a gente usa agrotóxico, envenena a terra, envenena o lençol freático, envenena, inviabiliza o solo, envenena os animais que estão ao redor, mata a biodiversidade, e isso então se torna em poucos anos insustentável uma prática de uma agricultura assim, né? Você deixa de extrair esse benefício da natureza, né? E aí a gente tem que ter esse entendimento de que o meio ambiente não é um empecilho para o desenvolvimento, muito pelo contrário, o desenvolvimento sustentável acredita que o meio ambiente é também uma ferramenta de valoração, de melhoria, de desenvolvimento, né? Então, tanto o meio ambiente quanto a educação, quanto a pesquisa, a ciência, eles não são gastos, eles são investimentos de vida. Uma sociedade ela só consegue se desenvolver se há um investimento na sua base, né? Na sua educação, nos seus pilares, né? Quais são os pilares de um bom desenvolvimento, de um desenvolvimento que o país se propõe a crescer de forma justa, equilibrada, também viável, né? Desse desenvolvimento que é sustentável na sua vertente micro quanto na sua vertente macro, né? Tanto no local, no regional, quanto no global. Então, a educação, a pesquisa, o meio ambiente, eles são investimentos tanto de se desenvolver individualmente como se desenvolver como uma nação, porque quando uma pessoa cresce, a sociedade cresce, quando a sociedade cresce, a nação cresce, quando a nação cresce, o país, o continente cresce, quando o continente cresce, o globo todo cresce, o planeta se desenvolve com mais equilíbrio, né, com mais harmonia, com mais igualdade. Então essa é um pouco também da vertente macro, né, que é também uma profundidade dos territórios sustentáveis para a responsabilidade global. Nessa parte profissional que eu atuo de projetos socioambientais, eu tive a oportunidade de desenvolver projetos pedagógicos, ecopedagógicos, com esse viés dos municípios sustentáveis, nessa proposta do Ministério do Meio Ambiente para territórios sustentáveis, que fala então dessa questão de como o meio ambiente está relacionado a todas essas. Eu vou apresentar aqui para vocês a cartilha. Então, existe um programa do Ministério do Meio Ambiente, né, que tenta implementar essas metas da Agenda 2030, como eu comentei, né. O Brasil, ele foi país sede desde a ECO 92, né, vejam aí, há mais de 20 anos já se toca nesse assunto da importância do desenvolvimento sustentável, já se norteia, então, ideias para como transformar o viés econômico, um viés mais equilibrado nessas outras vertentes da sustentabilidade. Então, em 92 já saem alguns indicativos de que se precisa continuar debatendo essa frente, e o Brasil continua sediando na Rio+10 e na Rio+20
essa frente do desenvolvimento sustentável, entendendo da sua grande responsabilidade de ser o país com a maior biodiversidade do mundo, né? Então, aquilo dos direitos e deveres, uma grande responsabilidade, um grande poder exige uma grande responsabilidade, né? Então, o Brasil, como o país da maior biodiversidade do mundo, se torna país sede e comprometido com essas metas que se coloca hoje como a Agenda 2030, mas que lá na Rio+10 foi, foi desenvolvendo para que se chegar na na Rio+20 como a Agenda 21, a Carta da Terra, que também traz essa proposta também do desenvolvimento interior, né? Agenda 21 como desenvolvimento exterior e a Carta da Terra como desenvolvimento interior, da qual eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de estar presente na Cúpula da Terra como representante de movimentos sociais, e também já me aprofundando nesse estudo junto com o Laboratório OCO de Políticas Públicas, um grande parceiro da academia que me trouxe um grande conhecimento da educação ambiental, e já entendendo a importância, né, do Brasil, não só por ser a sua maior biodiversidade do mundo, pela questão da Amazônia, né, como para além do grande pulmão, porque também o oxigênio se vem dos mares e até pouco tempo a gente não falava da conservação dos mares, mas também da representatividade da biodiversidade, uma das maiores reuniões de seres, né, de diversos, não só no ser biológico, mas no ser cultural, né, as comunidades tradicionais da Amazônia, né, que muito dos temas aí também dos artigos da coluna ambiental, mas que nós temos diversas comunidades tradicionais no Brasil inteiro, né, a gente tem tocado bastante na questão indígena, que é a, a primária de toda essa nação concebida como Brasil, né? Mas nós também temos quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, tantas outras comunidades que são essa multicultura, né? Essa biodiversidade cultural. Veja aí como a gente consegue linkar muitas outras coisas, também a sustentabilidade do ser cultural, né? Então a gente fala bastante do ser político, porque essa é a atuação, mas também do ser cultural, como a nossa cultura é uma referência de grandeza importante, que não é valorada, assim como o meio ambiente é tão pouco valorado. Então são essas potências que o Brasil tem que a gente precisa repensar como que a gente guarda esse nosso patrimônio natural, que é um grande tesouro internacional, é um tesouro do Brasil, mas com essa responsabilidade nacional de zelar pelo esse tesouro mundial, global, e por isso também a importância da gente entender a ciência, a pesquisa como um investimento para que a gente tenha ferramentas de melhor cuidar, melhor gerenciar, melhor desenvolver o país que hoje é a maior biodiversidade do mundo. E para além dessas comunidades tradicionais, né, para além do que é esse conhecimento tradicional que está agregado dentro dessa biodiversidade cultural, né, como esse ser cultural que nós temos de grande diversidade, os biomas do Brasil, eles têm cada um a sua importância e a sua construção para esses territórios sustentáveis, pois cada um tem a sua qualificação, o seu papel de construção dentro dessa biodiversidade global que é a Gaia, né, que é a biosfera. Então, dentro da Cúpula dos Povos, dentro desses momentos de reuniões do último que teve aqui no Brasil, que nós fomos sede, foi a Rio+20, da qual eu tive a oportunidade, então, de compreender um pouco mais desse contexto do desenvolvimento sustentável, tive a oportunidade de atuar em frente de coletivos e por meio da academia também. Aí
veio essa necessidade, então, de se implementar programas que tivessem respaldo institucional, que tivessem mais força institucional, colocando, então, o desenvolvimento sustentável num micro, né, e do macro. E aí, do macro, a gente tem o municípios educadores para territórios sustentáveis, né? Então, esses municípios que se propõem, que se propõem a serem educadores, a questão da educação como base de tudo, né? A ecopedagogia, a educação como a viabilidade desse desenvolvimento dessa sociedade, de uma sociedade mais harmônica, equilibrada e justa. E esse município que então faz o papel de condutor nesses ODS, né? Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, na Rio +20, então, a gente estava sobre a gestão do Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva, uma grande ativista também do meio ambiente, uma mulher que se colocou também à frente das suas possibilidades e que ressignificou muito da frente ambiental. Então, eu peço licença para ler aqui o trecho da cartilha em que fala um pouco do que é essa questão do desenvolvimento sustentável, olhando para o viés macro, mas como ele sempre está ligado também ao micro. Então, o meio ambiente compreende não só a natureza, com seus diferentes elementos vegetais, minerais e animais, como também os espaços construídos e habitados por nós, sejam urbanos ou rurais, e que constitui o meio em que vivemos, nossa casa, nossa cidade, nosso município, nossa região, nosso planeta. Desse modo, o planejamento que busca a proteção da natureza e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, inclusive das gerações futuras, pode ser chamado de socioambiental. Abordagem que orienta cada vez mais as políticas ambientais em nosso país. Veja que isso há 20 anos, né? O caráter transversal da questão socioambiental faz com que ela extrapole os órgãos ambientais, passe por todos os programas de gestão local e envolva a sociedade, que, por sua vez, reivindica participação nas decisões do poder público. A situação do meio ambiente no Brasil e em todo o planeta requer atenção especial, pois resulta principalmente das práticas econômicas insustentáveis que geram escassez, distribuem injustamente os benefícios, dificultam o acesso das comunidades aos recursos naturais e colocam em risco o equilíbrio ambiental e as condições de vida, sobretudo das populações tradicionais e mais pobres, marginalizadas. Para modificar esse quadro, é necessária a participação de toda a sociedade, integrada a um planejamento responsável também por parte dos governos. A crise ambiental vem sendo vivenciada pelas sociedades humanas em todo o planeta e tem gerado sofrimento, dúvidas e insatisfações, tornando complexa e difícil a arte da gestão pública. Veja que interessante como ela mescla agora, principalmente, a questão do desenvolvimento interior com o exterior. Ela estava falando bastante dessa questão do meio ambiente, como liga com a sociedade, né, como liga com esse tripé da sustentabilidade, e agora ela vem para o micro, né? Ela vem para esse interior, falando um pouco então dessas angústias, né? Que a crise ambiental vem sendo vivenciada pelas sociedades humanas em todo o planeta, gerando sofrimento, dúvidas, insatisfações, até porque é um padrão insustentável que a gente vive, né? São esses hábitos que a gente estava comentando, normalmente são hábitos insustentáveis, né? Para dentro do nosso interior e para o exterior, né? Como, por exemplo, envenenar a nossa comida e envenenar o nosso corpo, né? Que torna insustentável essa prática ao longo dos anos, né? Então, o que a gente coloca para dentro também é uma perspectiva do que nos propomos a ser externamente, né? Então, ela fala que, dando continuidade, que vivemos uma crise de valores. Os velhos modelos de felicidade baseadas na capacidade de adquirir bens materiais, o ter,
não é e na ideia de que recursos naturais durariam para sempre, se tornariam um sonho impossível para a maioria da população. O resultado são sentimentos de frustração e baixo autoestima, a capacidade do ter que se sobrepõe à capacidade do ser. Nós somos, não necessariamente somos aquilo o que temos. O ter, o dinheiro, é apenas uma ferramenta, um instrumento para chegar a um objetivo, mas ele não pode ser o nosso propósito, a nossa missão. A nossa missão é o desenvolvimento do ser interior, que em resposta reluz o ser exterior, que muitos seres elevados, a tomada de consciência, que a gente vai ler um pouquinho dessa filosofia interior, tem trazido então essa sustentabilidade planetária. Entre outras palavras, a gestão pública precisa pensar em termos da sociedade sustentável, o que significa promover a valorização do território e dos recursos locais, naturais, econômicos, humanos, institucionais e culturais, que constitui o potencial local de melhoria da qualidade de vida para todos. É preciso conhecer melhor este potencial para chegar à modalidade de desenvolvimento sustentável adequada à local, a regional e a planetária. Bonito, né? As políticas tradicionais têm se preocupado unicamente com o crescimento econômico, sem avaliar com maior detalhamento a realidade local. Estas políticas acabam por criar núcleos desenvolvidos, cercados por todos os lados por uma sociedade excluída de vantagens econômicas destes núcleos. A ideia da sociedade sustentável considera como elemento central a felicidade das pessoas e o bem comum, buscando não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento das instituições e da qualidade de vida da comunidade. A implementação de projetos de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, porque a melhoria da qualidade do meio é a melhoria da nossa qualidade de vida, inclui a participação da sociedade, garantindo a integração ao mundo globalizado, porém conservando e fortalecendo a identidade local que também é a nossa identidade pessoal, individual, identidade profissional, né? Como tudo agora está se conectando com essa leitura. A participação da sociedade potencializa as virtudes e reduz as debilidades do município. O governo local se fortalece nesse contexto pela capacidade de convocar, dinamizar, mobilizar e coordenar as qualidades dos atores locais, considerando a diversidade e administrando as contradições e conflitos que surgem nesse processo. Portanto, o processo de sustentabilidade local é uma construção política, social, comunitária, coletiva e individual que exige a transformação de modelos de gestão local e das concepções e comportamentos da sociedade e de como nós atuamos para ela. Então, essa leitura, vou deixar aqui para vocês olharem as referências. De novo, reafirmando aqui a nossa responsabilidade em divulgar esse conteúdo, nossa responsabilidade em divulgar esses dados, não só através desse vídeo, que faz parte até de um projeto de edital da Secretaria, que está ajudando então a viabilizar esse conteúdo nesse debate da sustentabilidade integral, mas para além do que a gente coloca de conteúdo no nosso Instagram, do QBio, do Facebook, do coletivo Sustentabilidade Integral, do blog da Sustentabilidade Integral, do blog que a gente trabalha por meio das parcerias, dessa responsabilidade com o conteúdo, com essa gestão do conhecimento, com essa função social do conhecimento, dos dados serem científicos, e aí eu coloco bem essa questão da minha trajetória profissional como cientista, de que a ciência ela tem que ser replicável, ela tem que ser neutra, ela é, acima de tudo, e que isso fique bem claro, suprapartidário. Ela não toma lados, ela não toma posições, ela tem que ser verídica, ela tem uma metodologia científica para respaldar esses dados, né? Então, para além do que está sendo esse estudo de teoria e do que a gente tem tentado viabilizar na prática por meio do apoio
do coletivo, da sustentabilidade integral e da rede que fomenta também esse desejo para a transformação de territórios sustentáveis para a responsabilidade global, esse desejo de se desenvolver de forma mais sustentável. Está então essa minha responsabilidade interior, do meu indivíduo, do meu ser profissional e pessoal, de que divulgar apenas fatos verídicos, fontes confiáveis, que vocês possam ter a maior clareza, nitidez, acessibilidade nessas leituras, nesses debates, nesses estudos, e que vou ressaltar que eu estou sempre aberta para conversar, compartilhar, para crescer, para evoluir, e que as outras ferramentas das redes sociais têm ajudado também a trazer esse conteúdo com mais crítica, com mais aprofundamento, né, esses termos técnicos que a gente tocou tanto e que também estão presentes no dicionário ambiental, que também estão presentes nos posts do feed, que apresenta bastante trabalho do coletivo Sustentabilidade Integral, e o que é essa construção, então, equilibrada do ser interior e exterior. Então, para finalizar, já vou começando a fazer essa reflexão do interior, que é uma proposta mais do tripé do corpo, mente e espírito. A gente falou um pouco do corpo, né, como a questão dos exercícios, da boa alimentação, dos hábitos saudáveis, né, dos hábitos que são sustentáveis para a nossa casa e para dentro da nossa casa interior, né, então desde os alimentos com menor impacto da pegada ecológica, com menor impacto de resíduos, né, principalmente nas embalagens, né, que às vezes não adianta ser essa questão do selo orgânico e ser um alimento que vem do isopor, que vem no plástico, que você leva na sacolinha para sua casa e que você se sente feliz de estar comendo orgânico, mas e todo o impacto que você gerou, né? Então, essa sustentabilidade ela tem que ser muito crítica, ela não pode ser um pacote vendido, ela não pode ser um royalty, ela não pode ser um status na sociedade em que você vai lá no supermercado, uma grande incorporadora, uma grande corporação, e você compra um orgânico com selo e que você continua com as mesmas medidas de, por exemplo, desperdiçar água no banho, desperdiçar água no seu dia a dia, né, escovando o dente, enfim, nos seus hábitos diários, como também, por exemplo, você tem um consumo insustentável, um consumo que não é ecologicamente correto, né, que não traz essa proposta do consumo consciente, como, por exemplo, nos excessos, né, essa sociedade do consumo, e aí por isso que eu também quero trazer essa perspectiva da espiritualidade, como essa sociedade do consumo, que foi um pouco que o texto da cartilha dos educadores para territórios sustentáveis traz, da questão do ter e não do ser, né? Será que a gente precisa ter tanto para ser feliz, né? Para ser o que a gente gostaria de nos colocarmos, né? E essa questão do ter, por exemplo, fica muito claro como o impacto ambiental, essa pegada ecológica que essa sociedade de consumo tem causado, que é o que tem feito esse desenvolvimento insustentável, né? Pelas medidas de sempre ter que consumir para incentivar essa economia do consumo, para incentivar esse lucro, principalmente um lucro que é excludente, né? Um lucro que é extremamente desigual, porque ele cresce de forma desproporcional nas grandes corporações de forma muito voraz e nas pequenas que acabam sendo destruídas por esse sistema tão opressor, né? Que oprime tanto a fragilidade dessa diversidade que muitas vezes não é colocada como um respeito à vida. Então vejam que todos os nossos hábitos, né, estão ligados também a essa espiritualidade, né, a essa questão de que as nossas formas de interpretar a nossa atuação no mundo, né, a nossa consciência, a nossa integralidade espiritual está ligado a nossa ação exterior, né? Então, para dentro do interior, eu começo lendo um pouquinho o livro do O Poder do Agora, que fala bastante dessa um guia para a iluminação espiritual, dessa tomada de consciência, né? Como que a gente faz
essa tomada de consciência para hábitos sustentáveis, para hábitos saudáveis, né? Quais são? E aí a gente, dentro dos textos, tem bastante dicas, né? Tem também a questão dos dicas ambientais, além do dicionário ambiental, toda semana também tem os dicas ambientais no blog, no Instagram e na rede dos parceiros, que fala de como podem ter dicas para o dia a dia, né, de forma mais sustentável, como aqui que eu citei do alimento, que fica bem claro, mas tantas outras, né, por exemplo, redução de consumo de roupas, né, uma coisa simples, mas que a gente pode reduzir drasticamente, por exemplo, o nosso guarda-roupa, porque a gente não precisa de 20 pares de sapatos, a gente só usa um par por vez, né, se a gente não precisa de tantas roupas, tantas calças jeans, se a gente entende que, por exemplo, a indústria da moda é a terceira indústria que mais polui no mundo, né? Uma indústria de grande impacto, né? Então, o que vale mais? Eu ter 30 calças diferentes, que muitas vezes eu nem uso, elas ficam lá guardadas, né? Eu nem consigo compartilhar elas, ou ter, assim, algumas que eu gosto muito e que eu ainda posso dividir com os amigos, posso fazer um armário coletivo, posso compartilhar, posso comprar moda sustentável, moda de brechó, que eu também gosto tanto, né? Ou ressignificar as nossas roupas, né? E quando a gente ressignifica as nossas roupas, a gente também ressignifica a nossa estética. Quando a gente ressignifica a nossa estética, quando a gente dá valor, valor de uso, quando a gente dá valor de identidade, né? A nossa personalidade, a nossa atuação, a gente dá valor também às nossas a nossa filosofia interior e a nossa filosofia interior, né? O que a gente pratica para dentro e para fora da gente, né? É nossa casa interior, é nossa casa exterior. E aí, então, essa primeira leitura fala do propósito interno da nossa jornada de vida, né? Veja que convergência essa questão do corpo, mente e espírito, como aqui nessa leitura a mente e o espírito ficam tão claros, né? Agora a gente estava falando um pouquinho dessa questão mais do macro, né? Da questão do sistema da sociedade de consumo que nos obriga a ter, e o que nos obriga a ter muitas vezes invalida o nosso ser, né, o ser real, a existência harmônica e equilibrada, e que esse nosso ser também é essa questão do corpo, da mente, e para além disso, o nosso espírito, como está ligado ao nosso autodesenvolvimento, né, a sustentabilidade do nosso ser, o nosso desenvolvimento sustentável interior, né? Então, o propósito interno da nossa jornada de vida. Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou ao menos a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando nesse exato momento. Isso é tudo o que existe. Nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o de alcançarmos o objetivo, ou o destino, ou a missão. Realizamos o que estabelecemos cumprir, adquirir uma coisa ou outra, o que é claro envolve o futuro. Mas se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto nossa atenção que se tornam mais importante do que o passo que estamos dando agora, significa que perdemos completamente o propósito interior da vida, que não tem nada a ver com aonde estamos indo ou com o que estamos fazendo, mas tudo a ver com de que modo estamos fazendo, do modo sustentabilidade integral, né? Esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência do momento presente. O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser, com letra maiúscula, do ser na dimensão vertical do eterno agora. Nossa jornada externa pode conter 1 milhão de passos, enquanto a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando neste exato momento. Quando tomamos maior consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como o nosso destino. Esse único passo se vê transformado em uma expansão de perfeição, um ato de grandeza, beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser, e a luz do ser brilhará através dele. Este
é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós. Bonito, né? Como aos poucos as coisas vão se conectando, né? E aí eu vou terminando então essa jornada de 60 minutos de fala, que foi um desafio. Agradeço a todos que ficaram até agora. Vou retomar de novo que esse conteúdo ele se torna público pela função social do conhecimento e pela viabilização desses estudos de sustentabilidade integral, apoiado principalmente pelo coletivo Sustentabilidade Integral, que tem sido um grande parceiro nessa utopia de construir territórios sustentáveis para a responsabilidade global, que tem sido o meu maior apoiador, esses parceiros que sonham então com esses mesmos desejos dentro dessas áreas multidisciplinares da cultura, da arte, do meio ambiente, do espírito, das terapias holísticas, da economia também, dos advogados, dos gestores. Esse coletivo então que tem feito aí grande parte dessa nova etapa de vida, né, desse momento de construções práticas, depois de tanto estudo e teoria, a gente está concretizando isso, e que tornando essas práticas concretas, né, materializando todo esse sonho, todo esse estudo, todo esse processo, eu me sinto em grande harmonia com o meu ser interior. Eu sinto numa jornada em que a minha missão está se transcendendo para cima do meu ativismo, para cima da minha profissão, para além da minha profissão, para além desse papel que eu tenho exercido como educadora, bióloga de campo, pesquisadora socioambiental, coordenadora de projetos socioambientais que se propõem a impactos positivos, para além dessa ativista socioambiental, para além dessa Kill Bill, para além da Lorena acadêmica, como tudo isso tem convergido então para esse momento de estar em prática de vivências dentro da sustentabilidade integral. E aí falando dessa harmonia do ser, dessa presença, desse equilíbrio, de como todos esses temas que a gente citou até aqui estão unidos, eu faço essa última leitura, agradecendo muito as parcerias, a viabilidade da Secretaria por meio desse edital, de falar desse tema, aos sócios, né, a toda essa equipe aí da sustentabilidade integral, desse coletivo que eu também sou integrante, mas que eu entendo para além desse coletivo são as relações de amizade, são as relações de empreendedorismo, né, social, gerando impacto socioambiental, essa próspera jornada que a gente tem encontrado então esse equilíbrio interior e principalmente exterior, ou eu diria principalmente exterior, e por isso o nosso interior anda tão equilibrado, espero eu, né, tão tranquilo, que eu possa ter passado essa boa sensação para vocês, que eu possa ter passado esses momentos de aprofundar reflexões tão importantes, me colocando de forma suprapartidária, me colocando dentro de um coletivo que se propõe a ser horizontal, a ser organicamente construtor desses territórios sustentáveis para a responsabilidade global, que se propõe a ser organicamente propositor de uma sociedade mais sustentável por meio do tripé da sustentabilidade macro e o tripé da sustentabilidade micro. Então, essa última leitura aqui condiz muito o fechamento desses vários temas que a gente tentou abranger, tentou abordar durante esses exatamente 60 minutos. E para quem se interessou e quer continuar, então, nesse tema e compartilhando também essa caminhada com a gente, essa trajetória com a gente, é só continuar seguindo o Instagram ou o Facebook Kill Bill, ou o blog e as redes sociais do Sustentabilidade Integral ou dos parceiros, acompanhando a coluna ambiental, as dicas ambientais, o dicionário que ajuda aí com os termos científicos e todo o feed que a gente tem ressaltado essa construção do coletivo da sustentabilidade integral. Então, vivenciando a consciência pura. Presença é o mesmo que ser.
a nossa presença, a nossa tomada de consciência como ser político, como ser cultural, como ser social, como ser econômico, como ser ambiental também, porque fazemos parte dessa Gaia, somos elementos, somos uma das espécies entre milhares durante 5 bilhões de anos da Terra, como ser ético, como ser com um corpo, uma mente e um espírito que tem que estar equilibrados, um corpo fortalecido, uma mente iluminada e um espírito elevado, para que atinjamos então essa tomada de consciência em busca dessa evolução individual, coletiva, transicional. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciência de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podem dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesmo, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Então esse é meu presente para vocês. Gratidão a todos que ficaram ouvindo essa conversa, essa filosofia da sustentabilidade integral, esse momento de refletir então tantos temas que eu tentei interligar de várias formas, de várias frentes, né? Sempre entendendo a sustentabilidade micro e a sustentabilidade macro. Muitos pontos ainda podem ser destrinchados, desenvolvidos, e como a gente não tem tempo hábil para tudo aqui, para colocar toda essa teoria, essa prática, né, a praxis de Paulo Freire que a gente está se propondo a exercer, eu deixo esse convite de continuar seguindo a gente nas redes sociais, de interagir com a gente, de compartilhar o nosso conteúdo, de compartilhar opiniões, de agregar também. Para quem tem interesse no blog Sustentabilidade Integral, você pode entrar em contato direto, interesse de fazer parte um pouco desse projeto, de se juntar a esses estudos, a ser parceiros, a co-criar essa rede, uma rede de fortalecimento, uma rede que entende que esse conhecimento tem que ser transformador, tem que ser a nossa praxis do dia a dia, e também os artigos, né, que trazem então um pouco de toda essa reflexão com o conteúdo de atualidade, com o que tem acontecido nessa frente ambiental do país, né? Essa frente de estudo ambiental dentro do país da maior biodiversidade do mundo, e até internacionalizando para a questão dos territórios globais. Então eu fecho por aqui, agradecendo principalmente a todos que viabilizaram esse momento, nos seus bastidores, nos seus compartilhamentos. E esperando que a gente possa se ver em breve, esperando que tenha continuidade e que entre em contato, mantenha essa conexão, vamos nos fortalecer, vamos nos encontrar, vamos nos reconectar nesse ser maior que é o planeta Terra, que de alguma forma estamos todos conectados, e com esse ser menor, esse ser interior que é o ser de nós mesmos, que todos nós possamos nos conectar. Muitas energias para todos, muitas boas vibrações, gratidão e até em breve.